Olá, boa noite. Hoje estamos de volta com mais uma live, dessa vez com um tema bastante, deixa eu arrumar aqui a câmera, com um tema bastante interessante. Vamos falar então sobre o prazer no sofrimento humano. Então, hoje o tema promete. Peço a você, se tiver aí alguma perguntinha, algo interessante para colocar sobre esse tema, manda aqui pra gente, que no final nós vamos te responder. Hoje nós teremos um convidado bastante especial, que é o Ideu Brando Albuquerque, né? Nós vamos conversar com ele e nós vamos falar sobre este assunto, prazer no sofrimento humano. Bom, desde já eu já recebo vocês e dou as minhas boas-vindas, boa noite a todos. O tema hoje certamente vai tocar um pouquinho, porque é um tema bastante complexo e muito instigante, muito interessante para a gente conversar sobre ele. Nós estamos aí caminhando por uma condição de live bastante interessante, né? Já tivemos algumas lives aí que falaram sobre assunto bastante importante, complexo. Nossa primeira live foi falando sobre saúde mental, o que ela é, como é que ela se desenrola, ou quais são os processos de saúde mental, né, de entendimento. Nós tivemos como convidado um profissional na área, né, um mestrando na área, que é um profissional que está já habilitado para falar sobre o assunto. Tivemos uma segunda live com um psiquiatra, com um doutor em psiquiatria, com um psicanalista, né? Um doutorando em psicanálise. Nós falamos sobre a diferença entre a psicanálise e a psicologia, né? Que essas duas áreas elas se encontram, quais são os contrapontos. Está tudo, se você não viu, está tudo lá no nosso feed, você pode acompanhar. Hoje, o nosso tema de bastante relevância e muitíssimo interessante é sobre a questão do prazer no sofrimento. Entrando na live, nós vamos acompanhar, juntamente com o nosso convidado de hoje, este assunto. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamá-lo. Pronto. Acho que ele chegou. Vamos lá. Olá, alô? Pronto, consegui me conectar com você. Como é que você tá? Como é que tá por aí? Olá, tá ouvindo direito? Tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir, me ver? Tô sim. É porque eu tava aqui tentando com fone, mas parece que deu errado. Ah, tudo bem. Bom, você tá conseguindo me ouvir direitinho? Aham, tudo ok. Vou começar dizendo que para mim é um grande prazer te receber, né? Eu tenho aí longas datas, nós temos longas datas de amizade, né? De, Sim, sim. de conhecimento. Conheço o Ideobrando pequenininho, não vou dizer a minha idade, mas eu conheci o Ideobrando bem pequenininho. Para mim é muito valoroso te receber hoje, porque eu olho para você e eu olho a tua história, né? Eu conheci o teu pai, o quanto teu pai era uma pessoa determinada, valente, empreendedora, né? Corajoso. Eu lembro do teu pai colocando a barraca de cachorro quente, Isso. como ele era entusiasta e vendia, né? Ele tinha uma boa comunicação. Então, assim, ele vendia o produto, mas ele vendia também a comunicação dele. Então, eu lembro demais do teu pai. Para mim é um grande prazer. Da tua mãe, que estava ali junto, que acompanhava, que compartilhava com ele, né? E você e a tua irmã pequenininha ali junto, né? Eu lembro com muito prazer em ver em acompanhar a tua evolução, acompanhar o teu crescimento, acompanhar como você cresceu, assim. Cresceu como um homem, cresceu como profissional. E eu acredito muito, teu pai hoje te encontrando, ele teria muito prazer em dizer assim, ele é meu filho, sabe? Aquela voz dele, ele teria muito orgulho de você. Então, você está fazendo um grande Fico feliz. trabalho.
Fico feliz, Irana, eu creio que essa conversa de hoje vai ser muito interessante, né? Principalmente para aqueles que utilizam as redes sociais, né? Também faço minhas suas palavras, né, de admiração recíproca, né? Você que tornou-se uma profissional de excelência, né? E também tem uma história valorosa, tendo em vista que, assim, eu sempre digo que é muito bom, eu gosto muito dos ditados populares, né? E tem um ditado popular que diz, né, é muito bom você ser bom no bom. Eu quero ver você ser bom no ruim. Então, assim, nossas origens, elas falam muito sobre nós, né, sobre os nossos esforços. E, assim, eu tenho também por você uma profunda admiração, por isso também topei nós debatermos esse tema tão pertinente que eu acho, principalmente com o advento das redes sociais, que é o prazer no sofrimento do outro, não é? E aí, né, eu já queria começar, né, já vamos aí adentrar, né, nessa área. A psicóloga Iranete Quitéria, né, faz um atendimento clínico, né, há cerca de 10 anos, aí formada pela Universidade de Pernambuco em psicologia clínica e em fase final de especialização em gerontologia. Depois eu vou até saber o que é isso, Iranete. É bom você Sim, explicar para o pessoal. Encaminhando outras duas especializações, né, o TCC, que é em terapia cognitiva comportamental e psicologia jurídica com ênfase em perícia. Ela que atende crianças, adolescentes, adultos, inclusive já indiquei algumas pessoas, né, para o atendimento da nossa psicóloga aí, e sempre os clientes e os pacientes, melhor dizendo, falam muito bem do seu atendimento. Iranete é uma pessoa, volto mais uma vez a dizer, que tem toda uma luta, não é, todo um caminhar aí de origem humilde e que consegue hoje ser um destaque na região dentro de sua área. Iranete, hoje o tema principal de nosso debate aqui é o prazer no sofrimento do outro. Né? É possível nós afirmarmos, ou é melhor, é verdade que existe esse prazer no sofrimento do outro? sim, infelizmente sim, é verdade. É possível a gente trazer essa resposta. É possível encontrar e é possível dizer que existe sim um prazer no sofrimento do outro, infelizmente. O que seria isso do ponto de vista clínico, Iranete? Ó, eu coloquei aqui vários pontos interessantes e vou destrinchar não só em relação à psicologia, mas também em relação à medicina. E aí eu vou trazer a psiquiatria para falar sobre. Uhum. Eu coloquei dois pensamentos, né, em relação ao posicionamento clínico, teórico, para fundamentar essa resposta que eu dei anteriormente. Então, Pode. assim, eu vou começar com a psicologia e depois eu vou adentrar na psiquiatria, para que a Uhum. gente entenda melhor os dois. Eu anotei aqui procurar ser bem didática para que seja Uhum. compreensível a todos que estão participando, que não haja aí dúvidas, tá? Eu observei Ok. que tem um público que é da área, que já está em processo de estudos e vai entender, mas para o pessoal que não está, né, que não participa da área da formação em psicologia, também vai entender. Então, eu coloquei de uma maneira bem didática. Vamos lá. Primeiro, quando você pergunta assim, o que seria isso do ponto de vista clínico? Eu vou te colocar o seguinte. A primeira coisa que eu anotei foi: é possível que exista sim prazer no sofrimento do outro e que esta minha resposta ela se baseia, ela tem base clínica para ela. Primeiro eu vou começar com psicologia. Então eu colocaria como desvio de personalidade. E aí você vai dizer como que a gente desvia a personalidade. E aí só lembrando que existem dois parâmetros para a compreensão de personalidade. Que aí eu posso dizer com uma certa compreensão mais na psicologia do que no direito. Do direito eu vou dizer com base ao que eu estou aprendendo, né, dentro da graduação. Com psicologia eu vou dizer com que eu tenho base não só no processo de formação, como também no processo de experiência clínica aí nesses 10 anos.
eu colocaria esta afirmação como prazer no sofrimento do outro, como desvio de personalidade. E aí eu coloco, não com desvio de personalidade como o direito entende persona. Na verdade, nem seria persona, mas personalidade. Eu colocaria com desvio de personalidade na compreensão da psicologia. Se a gente puder, eu vou fazer só uma diferenciação para que fique bem compreensível. No direito, se reconhece personalidade a partir do momento que se entende que um ser ele vem ao mundo. Então, desde até certa discussão a respeito, que o ser só seria ser após nascer, né? Quando ele já, primeiro dia de vida, ele já é uma personalidade, uma persona. Ele já adquire uma personalidade ali. Há outros estudiosos que dizem que não. A partir do momento que se entende que existe um feto e que esse feto está crescendo dentro do útero da mãe, já existe uma personalidade ali, já existe uma persona. E aí há essa briga aí, ou não diria briga, mas essa discussão dentro do direito, né? E aí se torna efetivamente uma personalidade a partir do momento que você registra em cartório a certidão de nascimento. E aí passa a ser uma personalidade. E nós temos uma persona, uma pessoa, né? Com identidade. Para a psicologia, não. Na psicologia, se entende personalidade como uma estrutura essencial. Ela é uma estrutura intrínseca ao ser humano. Que você nasce com essa personalidade, você vai evoluindo com essa persona até o seu processo final de vida. Então, vai até a morte. A persona é algo intrínseco, é algo único, intransferível. Ela vai evoluindo, mas ela nunca deixa de ser aquela persona. Você nasce com aquela essência e você morre com aquela essência. Há um grau, há uma personalidade que vem com você e essa personalidade vai se moldando ao longo da sua existência, da sua experiência, da sua vivência, da maneira como você vai vivendo os ciclos e cursos de vida. É a mesma persona, não muda, ela segue até o fim. Então, assim, tá compreensível para ti as duas áreas, o que seria persona para um lado e o que seria persona para o outro? Sim. Tá compreensível? Sim. Bom, tendo essa compreensão, o pessoal que está ouvindo a live, eu gostaria que vocês também dessem um retorno para a gente, se está sendo compreensível, se não. Se não houver compreensão, peço que vocês coloquem a pergunta, que no final a gente vai respondendo, tá bom? Bom, seguindo. Compreendendo que seja personalidade, no posicionamento da psicologia, a gente vai então falar de outro patamar, que é o desvio dessa persona. Essa persona ela recebe em algum momento ali um desvio. E se ela desvia, ela sai do foco essencial, do foco de essência, né? Intrínseco aqui que se nasce. Eu não tenho um posicionamento de dizer assim, aquela pessoa nasceu com desvio. Eu considero e prefiro dizer, pode ser que alguma outra pessoa diga assim, é possível alguém nascer com desvio de personalidade, ela já nasceu assim. Mas eu prefiro dizer, na minha singela opinião, que você nasce com uma persona e que em algum momento você recebe, por N questões, um processo de desvio. Aquela persona, ela vai e ela então, em algum momento, ela recebe um desvio. Isso quer dizer que, ao invés de ela seguir um curso, que seria um curso essencial para a sua personalidade, ela desvia. E aí isso eu chamo de um ponto de vista clínico dentro da psicologia, né? Primeira coisa que eu posso colocar é que existe um desvio de personalidade àquela pessoa, tá? E aí, complementando a tua segunda pergunta, eu vou dizer que é assim. Esse desvio de personalidade, ele não tem a ver com uma doença mental, tá? A pessoa recebeu um desvio ou passa, estar recebeu, como é que eu te digo isso?
está em um processo de desvio de personalidade porque tem uma doença mental. Eu digo que não, não é uma doença mental. É um desvio de personalidade mesmo. E aí eu vou entrar agora para te explicar um outro patamar que tem a ver agora complementando, não corrigindo, não trazendo um contraponto, mas complementando a ideia, o posicionamento da psicologia. Aí eu vou agora para a medicina. E aí a gente vai falar de um lugar específico na medicina que é a psiquiatria. Bom, na psiquiatria, e aí eu vou usar um psiquiatra bastante renomado, que ele trabalha especificamente com criminosos de ordem mental, né? De, de grau e posicionamento que tem aí uma doença mental. O que ele diz? Que seria uma doença nesse sentido. Aí ele fala o seguinte, que uma mente doente, uma pessoa que recebe uma doença mental, ele tem um posicionamento completo, 100% de uma alienação mental. E aí ele vai posicionar como um alienado mental. Ele não fala do louco, do maluco, do como é que o pessoal fala? É o abestalhadão, muito abestalhadão, vamos dizer assim. Ou o louco mesmo, o maluco doido. Ele prefere chamar de alienação mental. Em algum momento, a mente ela passa por um processo de doença mesmo, doença da mente. A mente fica doente ao ponto de ficar completamente alienada. E aí ele vai falar da alienação mental nesse sentido. Ele diz o seguinte, o Guido Paloma, ele diz o seguinte, a pessoa passa por um processo, começa assim um processo de alienação mental, onde há uma doença na mente, e ela sai totalmente, ela rompe totalmente com a realidade. E aí, o que passa a ser algo real é aquilo que para a grande maioria, para a população, para as pessoas que estão ao redor, é algo irreal. Mas para a pessoa que rompe com a realidade e que passa por um processo de doença, adoeceu a mente, para ela aquilo é o real. Embora a gente saiba que não, né? Vamos lá. Houve uma alienação mental, a doença mental acontece 100% de rompimento com a realidade, com aquilo que a gente chama de convivência em sociedade, de convivência com o lugar do direito e com o dever. Ela rompe totalmente com essa realidade. Bom, dito isso, aí eu gostaria de dizer que ainda não é um desvio de personalidade, mas sim uma alienação mental. Para entender melhor, eu vou colocar aqui que seja uma patologia, a doença mental, tá? E que o desvio de personalidade pode se posicionar também como uma patologia, que aí eu diria que seja uma patologia, explicando, seria uma doença. Mas No o caso, então, grau... esse prazer, esse seria essa alienação? Ainda não. Eu estou se explicando para a gente poder tirar o que não é e colocar de fato o que eu acredito, assim, diante do estudo que eu fiz, que seja. O desvio de personalidade, ele não é uma doença mental. A pessoa ela não rompe totalmente com a realidade, porque um doente mental ele rompe. E aí ele adoeceu, a mente adoeceu, ele se tornou alguém alienado mental e ele vai romper totalmente com a realidade. Tá compreensível para ti? Sim, esse Todo... seria um caso extremo. Oi? Esse seria um caso extremo, quando você rompe com a realidade. E sim, no posicionamento de uma doença mental, tá? A mente adoeceu, você passa a entrar em certos graus de alienação mental até o ponto de chegar a um rompimento total com a realidade. Então Ok. a gente tem um total alienado mental, um doente mental, que não é uma pessoa com desvio de personalidade. Mas tanto o desvio de personalidade
como o alienado mental, podem ser considerados aí patológicos, é uma patologia, tá? Então é uma doença. O que eu diria que se posiciona e que se aproxima mais do desvio de uma pessoa que tem um desvio de personalidade? Uma psicopatia. A psicopatia, ela se aproxima mais. E aí você vai dizer assim, mas como é que a gente diferencia isso? Uma pessoa que tem um grau de psicopatia, do grau menor ao grau maior, ela não é um doente mental? Ela não é uma pessoa alienada mentalmente? Não. Porque o que acontece com o desvio de personalidade, que eu vou caracterizar também como um psicopata, ou uma pessoa que tem uma grande probabilidade, possibilidade de uma psicopatia. Ele vai se diferenciar pelo seguinte: ele não tem um total rompimento com a realidade. Ele fica meio a meio. Ele fica entre a loucura e a normalidade. E aí ele vai, segundo o Guido Palomba, o psiquiatra, ele prefere retirar o nome psicopatia, psicopata e colocar um condutopata no lugar. Por que que acontece? Ele tem uma doença, então aí é uma patologia pata, mas ele tem ali uma conduta que pode se confundir com uma normalidade. Ele está entre uma normalidade e uma loucura. Ele fica entre os dois. Ele não perde ele não rompe totalmente com a realidade. Ele fica entre a normalidade e uma loucura. Ele fica com os dois. E é por isso que o Paloma, que é um psiquiatra, não é psicólogo, ele considera como ele prefere chamar de um condutopata, porque tem a ver com uma conduta. E aí a gente se aproxima do grau de desvio de personalidade. Tá compreensível? Sim, sim. Ok. Bom, e aí eu coloquei algo mais para complementar essa questão dos condutopatas. Eu posso colocar também aí o que tem um grau de conduta voltado para esse desvio de personalidade, que é os sociopatas, tá? Que é prática quase que a mesma coisa, mas só que para dizer que eles não são pessoas que estão rompendo totalmente com a realidade. Eles têm, sim, certo grau de normalidade, mas também ele tem certo grau de loucura. Ele está entre os dois. Condutopatas, tá? Tá compreensível? Sim. Eu gostaria de perguntar ao pessoal da live se eles também estão compreendendo, está tudo certo. Gostaria que alguém me desse aí um posicionamento. Se houver alguma dúvida, por favor, coloque a pergunta que a gente vai responder. Até aqui tudo bem? Eu posso seguir, Hildebrando? Ok. Só peço que nós possamos ser um pouco mais objetivos, que tem muita coisa, inclusive, que eu anotei algumas coisas já que eu tinha levantado com as pessoas, e aí que possamos ser um pouco mais objetivos, tendo em vista que tem várias perguntas ainda, tá bom? Tá bom. Ó, mas essa parte que você perguntou, já que você colocou assim como um ponto de vista clínico, eu estou explicando para não ficar nenhuma Sim, sim, dúvida sim. do que Sim, sim. seja, do que é isso, do que é aquilo, de onde mais se aproxima e do que não é, tá? Uhum. E aí eu vou colocar que existe em um grau menor, se você for colocar, vamos simplificar tudo isso. Eu vou colocar aqui um grau menor, seja um posicionamento de inveja e uma inveja desnecessária que a pessoa vai adquirindo. E é isso, num ponto de vista clínico, vamos dizer, dos graus mais simples. Então, aí a pessoa ela vai adquirindo para receber ou para adquirir esse desvio de personalidade uma conduta rotineira e constante que tem muito mais a ver com uma inveja. E aí eu coloquei que seja uma inveja desnecessária, que esconde ali certo grau de insegurança, que é uma insegurança pessoal da pessoa, e da não aceitação dos seus próprios limites. E aí ela vai adquirindo esse posicionamento, tá? Bom, Uhum. o que mais eu posso colocar sobre, para a gente fechar? Não há uma aceitação de suas próprias limitações. E aí, não aceitando, começa a querer bloquear o outro. Isso tudo é de um ponto de vista clínico psicológico,
mas também lembrando que eu também falei do ponto de vista clínico voltado para psiquiatria, tá? Aquilo que eu encontrei na psiquiatria para falar sobre o assunto. Bom, fechamos essa parte. Qual seria a próxima pergunta? Tendo em vista tudo isso daí, Cira, né, que você colocou Tá. do ponto de vista clínico, não é? Que não chega a ser uma doença, mas pelo que parece, trata-se muito mais de uma espécie de comportamento ou de desvio deste, né, do que seria algo convencional, digamos assim, né? E que aí a pessoa começa a discordar, mas não uma discordância comum, mas eu diria que, como você bem colocou, uma questão algo próximo à inveja, e essa inveja é transformada em uma espécie de, entre aspas, castigo que essa pessoa possa infligir em outro. É mais ou menos isso que a gente tem a partir Isso, dessa análise? sim, no grau menor seria. Numa evolução maior, a gente vai trazer aí uma psicopatia, que não é uma doença mental, porque aquela pessoa ela vai estar em certo grau de normalidade, mas ela também vai caminhar com um certo grau de loucura. E ela fica entre os E dois. nós vamos também falar mais à frente, né, da parte até criminal deste comportamento, né? Eu quero só colocar para o pessoal como tema é o prazer do sofrimento do outro, né? E esse prazer não só se limita a que nós estamos falando, como a Iranete já colocou, do ponto de vista clínico, né? Mas tem também suas nuances criminosas, inclusive, né? Mas, continuando a questão da entrevista, Iranete, como esse prazer no sofrimento do outro, ele se manifesta no dia a dia da população, né? De forma geral, digamos assim. Como é que esse prazer que destoa de uma normalidade, né? Ele se manifesta de uma forma, digamos, popular, comum. Olha, eu coloquei aqui que ele vai se manifestar no comportamento. Uhum. E aí o comportamento desviante, né? Porque um comportamento no grau aceitável, ele não traz nem prejuízo. Mas um comportamento que traz um grau desviante, sim. A pessoa vai trazer no comportamento dela, na atitude dela, uma, vamos dizer assim, um sinal de que ela está adquirindo ou já tem certo grau de personalidade desviante. Ou, como diria o Guido Paloma, uma condutopata, de ser um condutopata, que tem uma conduta, uma atitude, um comportamento. Você poderia E dar seria exemplos, no Iranete, comportamento. desse tipo de comportamento, dessas manifestações? Sim, sim, sim. Olha, é algo muito sutil, porque como ele está entre a normalidade e a loucura, você pode encontrar ou conviver com pessoas assim e não perceber absolutamente nada, porque tem um grau de comportamento aí que está dentro de uma normalidade, né? Ele não sai da normalidade completamente, mas ele também não fica nela completamente. E aí, vamos lá. Quando nós aplicamos... Pode falar. E aí, vamos lá. Como é que a gente poderia entender que aquela pessoa ela é um condutopata? Com a convivência e prestando muito bem atenção, porque você não percebe isso de cara. Como ele está em um certo grau de normalidade, então a pessoa vai estudar, a pessoa geralmente é muito inteligente, tem um grau de. Geralmente os médicos, os estudiosos falam que tem um grau de sedução muito grande, consegue ter uma boa oratória, consegue estar em comunidade, em sociedade, conviver com ela sem passando completamente despercebido, sem mostrar nenhum sinal. O que que vai trazer aí que a pessoa é um condutopata? Nas ações, nas atitudes, no comportamento repetido e como se manifesta esse comportamento. Porque o grau de racionalidade é muito grande, mas o grau de sensibilidade é muito frágil. Então, assim, é a conduta em meio ao que se faz, é esse comportamento do que ele traz. Eu coloquei aqui que essa manifestação, ela se dá em massa, né? Através do prazer pelo deboche. E aí eu coloquei na diversão, e que seria na diversão do riso frouxo, né? Escondido de uma brincadeira. Ah, a gente só tá brincando.
E aí essa brincadeira tem um teor de deboche ou de Cadê? humilhar o outro. E aí, que pode ser caracterizado pelas palavras que hoje nós chamamos de bullying, por exemplo, né? Por exemplo, vai dizer assim, e deu Brano é 4 olhos. Aí o outro, kkk. E aí todo mundo começa a rir, entendeu? Aí diz, mas isso é só uma brincadeira. E aí começa assim, sabe, sutilmente. Isso vai se manifestando em massa, como as pessoas têm prazer pelo deboche do de ver o outro se sentindo constrangido, mas é só uma brincadeira. O que de mal tem nisso? Sendo que tem, porque de certa forma, e eu sei disso, a palavra ela tem muito poder. Ela tem um poder muito grande de colocar você para frente, como a palavra maldita também tem um poder muito grande de derrubar você. Sim. E aí não é só uma brincadeira, mas é uma forma de que eu coloquei para te responder essa pergunta que você fez, tá? É no comportamento mesmo, nesse comportamento que vem em massa e que parece sutil e só uma brincadeira, mas que leva a consequências bem graves, porque mexe com quem está recebendo essa brincadeira, enfim. E que causa, né, uma série de constrangimentos e também, podemos dizer assim, de sofrimento. Porque muitas Sim, vezes, né, como você colocou, a relação de bullying hoje é um desafio para as escolas. Né? Antigamente você tinha essa relação, digamos, mais violenta. Né? Na minha época, quando você fazia um bullying com alguém, a gente ia com uma certa agressividade em resposta. Né? Hoje em dia as pessoas têm uma tendência de menos agressividade, mas de interiorizar muito esse sofrimento. Né? O que causa outros tipos de, e aí sim, de patologias também, né, Idanete? sim, sim. Continuando nessa relação, quais os impactos desse prazer no sofrimento do outro com uma ferramenta que é espetacular hoje, que é das redes sociais. Né? As redes sociais, elas colocam tanto facilidades para as pessoas, né? Eu até digo o seguinte, que as redes sociais, elas aproximam quem estão distantes e, às vezes, distancia quem está perto, né? Mas não tira, logicamente, todo o arcabouço, né, de qualidades que veio através dessas redes. Mas quais os impactos desse prazer no sofrimento do outro a partir do advento das redes sociais? Para mim é intenso. A primeira coisa que eu coloquei, que a primeira palavra que eu coloquei para responder é intenso. E aí eu penso na velocidade, sabe? A velocidade, a qualidade dos comuns, das pessoas em comuns que estão ali para levar esse impacto de constrangimento, né? E como se multiplica rapidamente, porque a velocidade da rede social é inacreditável. Fantástico. Sim. E aí demonstra, no final das contas, um vazio existencial em massa. É a minha postura diante da tua pergunta, sabe? Que eu posso te trazer agora nesse momento. Denota, Eu para queria só mim, um vazio colocar, existencial em massa. tipo, uma situação que eu acho bastante pertinente e que eu acho também interessante trazer para esse debate. Eu vi outro tempo uma pesquisa de uma universidade britânica, se não me engano, que ela trouxe um dado alarmante, a meu ver. Dizia que cerca de 25% da humanidade, em estimativas, né, teria vício na tecnologia do smartphone. Né? Então, seria uma espécie de vício, literalmente, no smartphone. Cerca de 50% dessas pessoas viciadas, elas tinham algum tipo de vício em pornografia ou violência explícita. E eu comecei a observar a partir disso, e como você sabe, eu tenho um blog, né? Até nós estamos fazendo a transmissão a partir da página do blog também. E aí chocou-me uma situação assim que eu abri o blog lá em 2015, porque eu postei uma matéria, e nessa matéria era de um acidente, de um rapaz que vinha do trabalho, acho que um carro passou por cima dele, aí mesmo em Águas Belas, né? E tipo, foi um caso estarrecedor. E aí uma pessoa entrou em contato pelo WhatsApp, que já tinha feito uma lista de transmissão, de publicação, e perguntou, cadê a foto do corpo? Eu digo, olha, é complexo, eu
não gosto de colocar, até hoje eu não coloco fotos, né, tipo do buraco da bala, que tá lá o cadáver, né, da facada, essas coisas, porque eu acho assim, primeiro, respeito quem assim o faz, mas eu acho uma certa falta de sensibilidade para com a dor do outro, né? Eu não gostaria que um parente meu fosse exposto dessa forma, por exemplo. Então, automaticamente eu não faço isso com os outros. E aí, Leonete, essa pessoa que entrou em contato comigo disse, e você não vai postar não? Eu digo, não. Ah, depois seu blog não vai dar certo. Eu digo, olha, se der certo ou se der errado, eu tenho a noção do que eu faço, eu não ganho meu pão por isso, né? A partir disso, eu faço muito mais até hoje ainda por uma questão que gosto de lidar com a informação e tal, mas nunca foi minha principal fonte de renda. Mas se der certo ou não, eu vou fazer com o respeito que eu acho que isso merece. Só que isso me mostrou uma coisa, né? Lá essa pesquisa que dizia que cerca de 50% desses 25%, né, de estimativa da população mundial era viciada em pornografia ou violência, ou né, violência explícita, o pior que é verdade. É cada vez mais comum as pessoas publicarem vídeos de violência nas redes sociais, né? De mulheres apanhando, por exemplo. E aí diz, oi, ela botou uma gaia nele, então mereceu apanhar. Ou se não, de um cara, que no outro dia desse eu vi uma série, algumas fotos que as pessoas compartilharam em grupos, tipo de mãos decapitadas, de mãos decepadas, né? Uma sacola de mãos decepadas. E aí diziam que era de ladrões. E eu via pessoas dizendo, parabéns, é isso mesmo, o ladrão tem que fazer isso. Então, pelo que parecia, essa manifestação popular, cotidiana, que às vezes passa despercebida aos nossos olhos, mas que ela é real, ela é violenta e ela é concreta no dia a dia de todos nós, né? Então, assim, é possível observar, já que nós estamos falando dessa relação do prazer e sofrimento do outro, relacionar isso ou fazer um paralelo com o que é o sadismo? Sim, completamente. Porque o que acontece? Eu diria que seria um sadismo de uma forma exacerbada. Nem que seria sadismo, mas um sadismo exacerbado quando a gente vai para a rede social. Porque a gente consegue perceber o quanto se tem uma proliferação de pessoas em torno. E não são Generalizado, poucas. E não são poucas, né? são muitas, né? Infelizmente, são muitas. Algo que eu posso acrescentar que você falou é como as pessoas têm realmente prazer em degustar isso. Eu fico impressionada. Sim. Porque, assim, em certo momento eu fui, já faz um tempo, eu fui num restaurante almoçar, né, lá, aí ligou a televisão e só te coloca naquelas reportagens, assim, bem violentas, que alguém matou, que alguma coisa ali aconteceu e que as pessoas almoçando e vendo notícias de morte, vendo notícias de crime na hora do almoço, que é uma hora, né, Até ali sagrada que é para para você alguns, né? parar e é a comida, né? Então assim, perdeu-se muito sentido e aí eu considero sim que existe um sadismo, mas de um grau exagerado e que infelizmente a gente tem essa realidade. E, e aí eu fiquei pensando, poxa, a hora da refeição é a hora do encontro com a família, né? Aí eu trago um pouco de, fazendo aí uma ampliação do assunto para a Bíblia, todas as cenas de Jesus, as melhores cenas dele, assim, de vida, de compartilhar, de ensinamento, foi sobre a mesa, né? O último encontro dele com os seus discípulos foi na Santa Ceia, onde se dividia o pão, o vinho, e ele estava ali reunido com eles, né? Conversando e meio que aquele momento de despedida, mas foi sobre a mesa, né? Como a mesa ela é importante, o lugar do pão, do encontro com a família. E aí a gente perdeu, e perdeu muito isso, né? Não, De e é cada vez, dizer. e é cada vez assim, mas eu não entendo. É por isso que foi até pauta desse debate, né? Essa relação, porque chega a ser até constrangedor você ver pessoas tipo compartilhando fotos de pessoas mortas, né? Com
quase como manifestação de normalidade ou, além disso, de prazer, propriamente dito, não é? Sim, Então, sim. isso eu acho, e aí, né, eu já vou entrar na próxima pergunta, que é exatamente quais os impactos disso para a formação dos indivíduos, né? E também já queria complementar essa pergunta, se há alguma forma de combater isso, né? Que há impactos, é real, né? Mas quais esses impactos e se há alguma forma de combater isso, né? Tendo em vista aí todo esse contexto. Entendi. Olha, o que eu coloquei aqui como resposta, que você falou sobre a formatação desses indivíduos, né? Que vivem um contexto assim. O que eu coloquei é que existe uma formatação de indivíduos alheios a valores primários. E aí eu colocaria como valores primários, valores primeiros de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença. Porque aí a gente coloca um patamar de direitos e deveres e de posicionamento nessa convivência com valores e que a gente perdeu. E aí já entra uma formatação de indivíduos alheios a valores bem primários, que eu acrescentaria aqui, eu coloquei empatia, cuidado ao bem-estar do outro, respeito. Então a gente vai encontrando aí uma formatação de indivíduos bem alheios a esses valores. Aí você já perguntou a segunda pergunta, tu foi como? Fala aí para mim Se há a uma próxima. forma de combater isso, não é? Dentro desse contexto de que os indivíduos falta essa empatia, não é? E para além da ausência dessa empatia, como você colocou, há literalmente uma satisfação com presenciar fatos violentos, não é, para com outras pessoas, e aí procuram legitimar isso de alguma forma e às vezes tá dentro dessa patologia que você falou, né? Dentro desse contexto, há uma forma de combater esse tipo de comportamento, de combater essa cultura de violência? Olha, assim, mas ela não é algo que você pode levar e vestir a capa do super-homem e resolver tudo. Eu acredito que há sim, mas num posicionamento individual. Eu me coloco à disposição de falar na gotinha. Eu contribuo com a minha gotinha, você contribui com a sua e a gente vai agregando, vai fortalecendo a corrente do bem. Eu vou te trazer um exemplo aqui de quando eu fazia psicologia. Houve, lá pelo final do curso, a gente poderia escolher, nós poderíamos escolher as disciplinas e as grades que a gente queria, até duas. E a gente escolheu, a gente que eu digo a grande maioria da sala escolheu, e escolheu inclusive o professor. Mas devido à formatação e estrutura da universidade na época, não foi possível. Então, a gente recebeu disciplina X, alguns ficaram satisfeitos, outros não. E o professor que se escolheu, que se queria fulano de tal, também não foi possível. Então veio uma outra professora. Quando ela chegou, que ela adentrou a sala, ela já sentiu aquele clima de meio que de rejeição. E aí ela colocou as coisas dela, se apresentou, falou da disciplina que ela iria ministrar. E a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: olha, vocês não têm nenhum dever de gostar de mim, nem da disciplina, como eu gostaria que vocês gostassem. Mas daqui para vocês, de vocês para mim, algo é essencial na nossa relação. E aí ela colocou algo que eu nunca vou esquecer: respeito. Então, a primeira ideia que eu te coloco e essencial, antes de todas as outras que eu copiei e vou te falar, é respeito. O respeito, ele vem acima de tudo. Em todos os lugares, em todas as instâncias onde você estiver posicionado. Dentro do seu meio pessoal, particular, com seus amigos, com sua família, com seus vizinhos, como no seu meio profissional. E aí o respeito, ele rege a todos. Vem de mim para com o outro e vem do outro para comigo. Então, assim, o primeiro posicionamento é guardar, tornar-se guardião do respeito.
Tanto aquele que você merece, que é um direito seu, como aquele que é um dever para com você, de você para com o outro. É o primeiro posicionamento. E o mais importante não, mas um dos mais importantes a ser resgatado e bem preservado, é o respeito. E aí, essa questão do respeito, ela vai vir mais depois, quando a gente falar do posicionamento de ordem jurídica e legal, porque você pode aí resguardar o seu respeito quando ele não está sendo colocado de forma legal, tá? Bom, antes disso eu vou colocar que em primeira instância, para esse comportamento que vem com o intuito de desrespeitar, né, de trazer aí um não posicionamento em relação à empatia, eu diria que, em primeiro momento, ignorar. Por quê? Porque quando você ignora, quando você não responde, você quebra a barreira do mal. Quando o mal vem até você, ou quando uma palavra, com uma atitude que você percebe que há ali um prazer no outro, em querer, de alguma forma, diminuir o outro, fazendo com que suga a energia boa do outro para fazer o outro se sentir mal, a primeira coisa que eu diria é não receba o veneno. Então ignora, sabe? Porque se você receber e você abraçar, aí você quer responder na mesma altura. E aí você se perde, porque você passa a ficar no mesmo nível. Então, ignorar não te tira do teu lugar e te coloca numa posição superior. Por quê? Porque você confunde aquele que está querendo te atingir. Quando alguém procura atingir, a primeira coisa que a pessoa espera é que você revide. E quando você revida, ele cria mais força para a tréplica. E aí vira uma bola de neve. Então, ignorar já quebra de vez o mal e já coloca você em foco em uma outra coisa. Eu colocaria também a questão de providências legais. Se a questão do comportamento desviante da pessoa ela é repetitivo, incisivo e que se repete constantemente, eu colocaria as providências legais também para fechar esse caminho e bloqueá-lo, porque aí você também não se expõe. Quando você entra com providências legais, quem vai fazer a sua defesa não é especificamente você, mas o seu defensor, né? O defensor público, que seria um advogado. Então você já se resguarda ali. Uma outra questão que eu vou colocar é não absorver, mudar de foco. Eu sei que atinge, eu sei que magoa, eu sei que, de certa forma, torna-se algo constrangedor para quem recebe. Mas se você tiver a habilidade, buscar a habilidade de não absorver aquilo e mudar de foco, aquilo se torna irrelevante. E aí, se tornar irrelevante, a pessoa está à toa ali. Ela só toma força e poder se você der relevância. Uma outra coisa que eu vou colocar e que é importante, e isso eu não estou falando especificamente sobre o meu trabalho, mas sobre o processo em si, o processo terapêutico. Ele é muito importante porque ele te dá um norte de condição, de entendimento de como você está recebendo aquilo, né? Porque te atinge, você não é uma pedra, você sente. E aí vai te dar um suporte importantíssimo de como se conduzir diante. E de como entender como aquilo está vindo para você. E o que fazer quando ele chega até você. Então, o processo terapêutico seria algo também interessante como estratégia de posicionamento. Bom, qual seria outra pergunta? Você já respondeu parte do que seria a próxima pergunta, né? Que era de como devemos agir frente a esse desafio, né? Que é esse desafio dessa agressão. Podemos dizer que torna-se uma agressão a partir do momento, né? E até torna-se uma atitude criminosa. Basta apenas olharmos em Águas Belas, por exemplo, e em outras cidades, Itaíba também, eu já vi casos assim, e em outras cidades, que é, tipo, pega figuras, né, da sociedade, fazem fakes, né, e aí voltamos para esse comportamento
com o advento das redes sociais e fazem ataques, não é, a essas pessoas. Seja ataques diretos, né, seja usando fotos dessa pessoa e falando uma série de situações contra elas. Então, não é só apenas o comportamento, e aí você coloca bem quando você orienta que não é apenas você, logicamente, a primeiro momento você não absorver aquilo, mas em um segundo momento você também agir dentro dos limites legais, né? Que é você Sim, procurar o advogado e fazer com que essa pessoa pague juridicamente por isso, né? Pois sim, até torna-se aí uma porque, atitude criminosa. sim, até porque assim, quando usa sua imagem de maneira não consensual, você não Sim. permitiu, não Qualquer tipo de foi uso de permitido. imagem que não seja consensual, né? Pode gerar processo. Gera um processo, porque é o uso indevido de identidade, né? Você está usando a sua identidade de maneira indevida, sem a sua autorização. Torna-se, Correto. sim, um processo. Torna-se uma causa legal. A gente já sai aí de uma provocação, de um desvio, de uma pessoa de um comportamento desviante, né? De um condutopata, para realmente um segundo grau, um grau maior de crime. De crime, porque está usando a sua imagem para denegrir a sua imagem, né? E está confundindo Correto. até o, vamos dizer assim, o grau, está ultrapassando o grau de limites aí, de provocação. E está entrando Isso. realmente num patamar criminoso. É um crime. Está usando uma imagem, a sua imagem, de maneira indevida, o seu nome de maneira indevida, né? E aí, eu queria já partir para a questão de uma das perguntas que eu já estava aqui imaginando em fazer, que é as diferenças entre o que é esse prazer no sofrimento do outro, né, e o que é o crime, né, se existe essa diferença, né, e como são essas diferenças. Certo. Antes disso, eu vou colocar ainda sobre posicionamentos estratégicos, que é Ok. importante, muito importante, você entrar num clima e num posicionamento de consciência de não engolir o veneno. Porque a primeira coisa que acontece quando você faz isso, quando você engole o veneno que o outro traz, é você se tornar também alguém que vai envenenar o outro. Em menor instância, que não é menor instância, mas vamos dizer assim, primeiro grau de gravidade é você adoecer, sua mente adoecer com aquilo. Porque você passa a ficar pensando naquele constrangimento, você passa a viver em alerta que uma próxima ofensa possa acontecer, você passa a viver sentindo, de certa forma, incomodado, né? Você fica bloqueado para entrar em novas relações, para se envolver e para se comunicar com pessoas, porque você fica sempre alerta que aquilo possa se repetir. E aí você começa a criar mecanismos de defesa, e isso vai adoecendo você de uma forma em um primeiro grau maior, e aí entra no patamar de doença mental, porque você pode se tornar uma pessoa neurótica, achar que todo mundo está te perseguindo, que todo mundo quer falar mal de você. Então, assim, a gente já entra numa neurose que todos nós temos, mas aflora essa neurose que a gente já tem. Então, não engole o veneno. E aí, nunca se coloca lá no lugar da vítima. Aí eu vou contar uma experiência minha, quando eu tive lá atrás, há uns 7 anos atrás, quando eu estava com 5 meses de gravidez. E eu tinha um cliente que foi juiz, depois ele passou a ser desembargador, e se aposentou, e ele solicitou que eu conversasse com um colega que estava na área, que estava ativo. Ele disse, ó, eu já estou aposentada há um certo tempo, mas eu tenho um colega que está ativo na área, eu vou conversar com ele e você vai se apresentar em meu nome. E aí eu fui falar com este colega. Aí eu entrei na comarca, né, que ele me direcionou, disse o nome do juiz e o juiz já estava à minha espera. E a gente conversando, ele falando sobre as questões legais, estava com 5 meses de gravidez e algo ele me chamou muita atenção a respeito disso. Aí ele disse assim, olha, nunca se coloque no papel da vítima.
eu tenho aqui essa mesa. Ele mostrou a mesa, o lugar onde ele senta, porque tem um lugar específico, né? A cadeira dele e as cadeiras que se posicionam tal pessoa. Aí ele falou, ó, aqui vai sentar você, aqui vai sentar o seu advogado, aqui vai sentar o réu, aqui vai sentar o advogado do réu. E aí o que vai acontecer? Você estará no lugar da vítima. E o pior lugar é o da vítima. E ele foi me explicando por quê. Porque, assim, o lugar da vítima é o lugar daquela pessoa que está se apresentando de uma maneira muito mais frágil, no sentido de dizer assim, todas as minhas possibilidades estão ali através desse espaço. Ou a vítima, né? E aí ele disse que é tão constrangedor porque muitas vezes a vítima é aquela pessoa que mais é afetada, que mais é atingida e que mais chega com mazelas. Ele não disse com essa palavra, mas me deu a entender isso. E aí ele contou, né, no meio da situação, que por vezes ele se sente injuriado, por vezes ele se sentia ofendido com palavras dos colegas ou do lugar onde ele estava. Por vezes, quais são as palavras que falam sobre questões legais, que é injúria, calúnia, difamação, né? E ele se sentia, por vezes, em algumas delas ou em todas elas. E aí ele falava para mim, ele falou para mim, eu nunca abri nenhum processo por injúria, calúnia e difamação contra mim. Por quê? Eu vou ter que sair do meu lugar, da minha cadeira, vou subir e vou ficar no lugar da vítima. E é isso para quem me ofendeu, para quem me injuriou, para quem me caluniou. É o prato cheio para derrubar em mim todas as possibilidades de me ofender ainda mais nesse sentido. Então, assim, aí ele falou para mim, olha, a melhor coisa que você pode fazer, e aí eu vou compartilhar com você e com todos que estão participando da live, é trazer uma compreensão sobre si mesmo, usar aquilo que está acontecendo com você e buscar uma evolução para um próximo passo. E quanto mais você se sentir injuriado, e aí ele falou isso diretamente para mim, injuriada, caluniada, difamada, procure evoluir. Foco em você. Foco no próximo passo que você possa dar. E cresça. E evolua. Essa é a melhor resposta que você pode dar. E você não vai se colocar no lugar da vítima. Nunca esteja nessa cadeira, nesse lugar. Cresça. E aí eu achei tão interessante, porque pouco tempo depois, eu acredito que a minha filha tinha acabado de nascer, eu já soube que ele não estava mais na comarca. Que ele tinha saído de Garanhões e já estava em Recife. Então, assim, ele cumpriu aquilo que ele disse que ia fazer para mim. Ele cresceu. Ele mudou de cadeira, ele evoluiu. E ele tinha falado para mim que estava nesse pensamento de fazer isso. Então, estou te trazendo que é uma experiência real de alguém que passou por mim e que me ensinou sobre esses lugares, sabe? E estratégias de lugar. E não era psicólogo. Uma outra coisa. Continue, pode. Uma outra coisa que eu aprendi e que eu vou compartilhar contigo para a gente fechar essa parte é respeitar, sabe? Respeitar as próprias limitações. E aí, algo bastante importante nesse respeito às próprias limitações é compreender que você não vai ter possibilidade de fazer tudo e de compreender tudo e de vencer sempre. E tá tudo bem. A gente tem limitação. Agora, a compreensão de que somos limitados, ela é muito precisa e muito poderosa. Olha, eu ia esquecer, mas eu já relembrei. É muito importante você curar a ferida para não passar para o próximo. E aí, não revidar na mesma moeda.
E aí eu colocaria mais uma vez a importância do processo terapêutico para a cura dessa ferida. Porque quando você recebe uma ferida, quando te fere e você foca em curá-la, você não repassa para a próxima. E o que acontece com quem fere é justamente o contrário. Feridas mal curadas, elas tendem a passar para o próximo. Alguém que não curou sua própria ferida vai sempre curar, vai sempre querer ferir o outro, tá? Bom, qual foi a outra pergunta que você fez? Só trazendo uma experiência particular, né, já se encaminhando aqui para o final, né, pois sabemos aí que nós temos um limite de tempo também pelo Instagram. Foi muito interessante, tipo, o que ocorreu comigo há algum tempo atrás. Como você sabe, eu enfrento também uma série de ataques, né, de fakes e tal, e aí a gente está em investigação, e enfim. E aí, quando começaram as investigações a andar, né, que aí nós estávamos já próximos de chegar perto de uma pessoa, eu recebi uma carta, né, a qual a pessoa pedia desculpa e dizia que tinha sido uma pessoa que tinha, não que eu tinha magoado, veja só o quanto isso é perturbador, né? A pessoa tinha a noção de que eu não magoei ela, né? Mas ela se sentia de alguma forma, como eu posso dizer, menosprezada ou alguma coisa do gênero, pelo que foi falado, e que usava disso para me atacar e atacar pessoas próximas a mim. Então, qualquer pessoa que era próxima, né, e cabe muito bem isso daí que você colocou, essa pessoa usava inclusive de atitudes criminosas, pois quando você começa tipo, usar de palavras de baixo escalão para tratar com outras pessoas, usar imagens de outras pessoas, como nós já falamos aqui, é crime, né? E essa pessoa tem essa noção. As investigações continuam, eu também não tirei por conta disso, porque assim, eu acho que também tem alguns casos que a justiça tem que ser feita, não é? Sim. E aí, uma coisa é a patologia, outra coisa é o que deve ser realizado, até para você ser justo com outras pessoas, né? E aí continua, mas só me interrompi para dizer isso daí, que, ou seja, essa pessoa dizia que era uma ferida que ela mesma criou, que ela não curou e que ela tentou ferir outros para sanar de alguma forma a ferida dela. Então, é muito complexo. Iranete, só se encaminhando para o final, já estamos aí nos últimos minutos, né, do limite aí de tempo. Eu queria Mas ele que passa. você, eu queria que Ó, você fechasse a o sua Instagram ele questão. passa um pouquinho. Sim. Oi? Não, eu queria que você fechasse a sua questão e logo em seguida também fizesse suas considerações. Ok. Então, vamos lá. Lembra que eu disse no início que existe duas personas, a persona de ordem psicológica e a persona de ordem jurídica. Quando passa quando passa do perímetro, né, da divisão de ordem psicológica, a gente vai para a persona jurídica. Por isso que é um crime, né? Usar a identidade, o nome da outra pessoa para cometer algo injurioso. Bom, aí você perguntou para mim se é possível a gente cair numa situação de sadismo. Eu cair numa situação de sadismo. Ou o Ideobrando cair numa situação de sadismo. Sim, eu acredito que seja possível, sim. E aí, como não cair, eu coloquei aqui que é preciso observar e valorizar os seus valores. Eu, como pessoa, como ser humano, valorizar os meus valores, aquilo que eu aprendi, né, em casa, com os meus pais, com a minha mãe, com a minha avó, enfim. E na compreensão de si mesmo, trazer então respeito às limitações, as minhas e a do próximo. E fazendo isso, a gente consegue chegar num perfil e num espaço de tempo a não cair na armadilha do próprio sadismo. Uma outra questão que eu coloquei, que sadismo em certo grau, e a gente já vem falando sobre isso, ele é crime sim, e também pode ser trazido aí para um grau de psicopatia, que poderá trazer um comportamento criminoso, porque aquela pessoa suga a energia do outro, que é inerte aos sentidos, aos sentimentos. Aí a gente já fala aí de um patamar completamente voltado para a psicologia, né? Quando esse comportamento, como diz o Guido Paloma, que é o psiquiatra, ele vem com um grau de um condutopata, ele também pode cometer um crime. Sem entrar na ordem jurídica, ele pode sim cometer um crime, um sociopata, né? Que a gente conhece e que ele prefere chamar de condutopata.
Então, assim, numa ação, numa palavra, até mesmo em um ato criminoso, um homicida, ou aquele que tortura a mente do outro, né? E aí a gente pode trazer um crime, sim, de ordem bem violenta e muitas vezes sutil. Bom, as minhas considerações é dizer que, para mim, deveria ter mais tempo, porque esse assunto é muito interessante. E, olha, eu vou te dizer, é algo realmente complexo, que merece outros momentos de encontro para que a gente possa trazer de uma forma até mais destrinchada o assunto, né? Porque o assunto ele parte para várias instâncias, ele tem várias nuances, assim. Ele não é um assunto simples nem definitivo, ele é um assunto complexo para se falar. E te agradecer pela oportunidade, né? E dizer que a gente tem aí, já colocar aqui ó, de antemão, que a gente tem aí planos para desenvolver ainda mais assuntos tão interessantes como esse para se falar. E que para mim foi extremamente valoroso esse momento. Muito obrigada. Oi, Neto, eu quero agradecer, não é, a você, a todas essas pessoas que nos acompanharam, né? Nós tivemos uma participação bastante interessante, no domingo à noite, né? Que as pessoas normalmente estão ligadas em outra programação e tal. Mas, mesmo assim, muitas pessoas entraram, né? E estiveram aqui conosco, eu espero. Iranet vai deixar nessa live disponível, né? Assim que Sim, vou deixar. encerrar, vai deixar disponível. Então, Pedro, você que chegou agora, né? Dizendo aí que chegou tarde, mas ficará isso daí disponível, tá certo? E, assim, quero dizer também que, logicamente, além da satisfação em ter esse debate aqui em público, Iranete, eu também quero reforçar aqui que nós vamos ter outros momentos como esses, não é? Além desse momento ficar disponível nas redes, nós também vamos ter outros momentos que possamos debater sobre diversos assuntos. O prazer no sofrimento alheio, como vocês viram, né? O prazer no sofrimento do outro, ele é um tema que é muito amplo, né, que vai da área de um debate psicológico, né, da persona, como o Iranet colocou, a partir da psicologia, para adentrar no campo jurídico, por exemplo, quando você coloca a persona jurídica, não é? E entre outras coisas. Então, não só esse assunto, como outros assuntos que nós vamos ainda estar nos reunindo, né, e conversando, e se tudo der certo, vamos estar trazendo assim. A todos vocês, nosso muitíssimo obrigado, tá certo? Esperamos que vocês possam aí compartilhar após ir a net, compartilhar também conosco, deixando disponível, posso estar compartilhando aí nos stories ou pegando o link, mandando para as pessoas, e vocês verem que é algo que nós precisamos, e cada um pode dar sua contribuição, Iranet, dentro desse debate, né, como você também bem colocou. Eu acho que eu e você temos hoje uma pequena contribuição, e as pessoas que nos assistem, as pessoas que possam compartilhar esse vídeo, podem também estar dando uma contribuição. Quem sabe outras pessoas que possam estar passando por situações, seja como vítima ou seja como autor, possam estar refletindo a partir do que foi exposto aqui e possam estar mudando esse comportamento que, como a Iranete bem colocou, é algo possível de ser mudado. A todos e todas, nosso muitíssimo obrigado. Boa noite.